cantamos um hino ali que dizia que Deus é soberano e está acima de tudo. Eu estava meditando naquele hino e pensando assim, graças a Deus por isso. Ainda bem, porque se eu estivesse acima de tudo, a minha vida seria um caos. Ainda bem que o Senhor está no controle, ainda bem que Ele está acima de tudo, que Ele é soberano sobre a minha vida, porque Ele é perfeito e eu imperfeito, porque Ele enxerga avante, à frente, e eu enxergo somente ao meu redor. Então, graças a Deus que o Senhor é soberano sobre tudo. Sobre nossas vidas precisa ser assim também, dessa forma. A vida do mundo, ela é uma vida em que é um caos. As pessoas vivem um caos. Por quê? Porque as pessoas não colocam Deus como soberano das suas vidas. Elas estão no trono de seu coração. Elas estão governando suas vidas, então, e elas vivem sempre frustradas, sempre tristes, sempre não alcançando, sempre num caos, sempre nas trevas, sempre perdendo, sempre escravas de algum vício, escravas do pecado, escravas de seus desejos egoístas, porque elas não colocam o Senhor Deus como soberano de suas vidas, que lhe dá liberdade, liberta elas. Cantamos também um hino, Cristo é a única esperança, na estrofe, né? É uma verdade, aquele hino é antiguíssimo, e ele continua sendo vivo, falando aos nossos corações. O resumo de tudo é: Cristo é a única esperança. Para esse mundo confuso, tenebroso, Cristo é a única esperança. Não interessa como está o mundo, não interessa o que estão fazendo, Cristo é a única esperança. Então, assim, o Senhor Deus é a única esperança, Cristo, para a humanidade. Países onde cristãos sofrem perseguição, Cristo é a única esperança. Países como o nosso, que eles estão assim, com todas as forças raivosas, tentando inserir suas ideologias satânicas nas famílias e nas igrejas, Cristo é a única esperança. Países onde o cristianismo tem certa liberdade, tem certa autonomia e conforto, Cristo é a única esperança. Então, assim, nós devemos sempre seguir a Cristo, apenas seguir a Cristo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Esta é o título da mensagem de hoje: apenas siga a Cristo. João 21, de 18 a 25. João 21, de 18 a 25. Em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Então olha aqui, é Jesus falando para Pedro, tá? Aqui. Jesus estava conversando com Pedro. E Jesus estava falando o tipo de morte que Pedro teria. E no versículo 20, Jesus diz assim, ele disse ali aquelas palavras, no final ele disse segue, apenas segue. Daí o versículo 20, Pedro voltou-se, né? Ele se virou e viu o discípulo a quem Jesus amava muito os acompanhava, que era João. Então Pedro estava andando com Jesus ali, e Jesus falou para Pedro como é que ele ia morrer, e ele fala que a morte de Pedro ia glorificar a Cristo.
E depois Pedro se vira e vê João vindo também. E daí Pedro diz assim, assim, versículo 21, assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a esse homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Olha que interessante, né? Pedro olhou para trás e disse: e esse aqui? E Jesus disse: não te importa, eu cuido dele. Cuida da sua vida, Pedro. Né? Pedro, cuida da sua vida, porque da tua vida eu também cuido, e da vida de João eu cuido da vida de todo mundo, eu providencio para todo mundo. Não te importes com ele, se importe contigo, com o que eu falei para ti. Viva a tua vida, apenas siga-me. É o que Jesus fala para Pedro. Ele diz assim: Pedro, se eu desejar que ele fique vivo até minha volta, né, até a volta de Cristo, o que te importa é isso? Né? Você, siga-me. Por esse motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Mas foi isso que Jesus disse? Jesus não disse que Pedro iria viver até Cristo voltar. Jesus disse que se eu desejar que Pedro viva até eu voltar, o que te importa isso? Ele não disse que João ia viver até o arrebatamento, né, até Cristo voltar. E ele continua ali no versículo 23, né? Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Ou seja, Cristo é soberano e onipotente, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode decidir o que ele quiser. O que me importa é isso. Se nós nos preocupamos, né? Nós nos preocupamos com o dia de amanhã um monte. E Jesus está dizendo: o que te importa? Eu faço o que eu quiser com a sua vida no dia de amanhã. Não adianta você se preocupar. Você pode se preocupar, se matar, trabalhar, cuidar da saúde. Se eu quiser que venha uma enfermidade, ela vai vir, mesmo você cuidando da saúde. Você pode trabalhar quando você quiser. Eu mando uma enchente e mando a enchente levar tudo que você trabalhou para construir durante anos. Aconteceu lá. E aconteceu com crentes. Isso mostra que a heresia da teologia da prosperidade é uma heresia. A teologia da prosperidade não funciona. Não está na Bíblia, não está escrito lá. É uma invenção humana. Porque se Cristo disser: vocês estão se preparando, a igreja Vitória se preparando para o futuro, mas se eu quiser vir uma perseguição, vai vir e pronto. Então nossas vidas estão nas mãos do Senhor, nas decisões dele. Ele decide. Seja grato todo dia, porque ele tem decidido coisas boas na sua vida. Mas pastor, eu estou gripado. Agradeça a Deus, não pela gripe em si, mas que pelas provações a tua fé pode aumentar, pode crescer. Agradeça pela chuva, pelo sol, agradeça, né, pelo frio, pelo calor. Agradeça pelas provações, porque é através das dificuldades, das tribulações, que você pode ser provado, que você pode ser testado. Não tem como testar no conforto, na rede, com tudo bom, de bom. Não existe isso é impossível. O teste de um bom soldado, ele é lá na batalha, é lá no teste real da batalha, pelo menos. Mas depois a batalha é real, né? Não é na teoria. Então, nós não devemos ser crentes na teoria. Você já ouviu falar: vou assistir o culto? Já ouviu essa expressão? Essa expressão não existe, tá? Essa expressão não é bíblica, não é verdadeira. Não existe assistir culto. Culto se cultua, não se assiste. Culto se pratica. Culto é uma ação, cultuar é um verbo. Então não existe. Se você assistir, a gente, claro, tem no YouTube, eu estou gravando para colocar lá no YouTube, para pessoas incrédulas, para pessoas que não têm Cristo para assistir. Não, o crente, ele vem à igreja e cultua com os outros. Essa é uma outra característica de igrejas verdadeiras. Igrejas verdadeiras têm o culto na prática, onde se reúne. Não existe assistir o culto. Você pratica o culto. E só pratica culto quem é filho de Deus.
quem não é filho de Deus não tem como cultuar Deus. Eu não sou filho dele, eu não cultuo alguém que eu não tenho fé, que eu não acredito, que eu não sigo, que eu não obedeço. Né? Eu vou cultuar alguém que eu obedeço, que eu adoro, que eu tenho fé, que eu creio. É assim que funciona. E ele continua a ler, versículo 24: este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, João, né? E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então, assim, olha que interessante. Jesus, ele realizou muitas outras obras, maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito que não existiria no mundo inteiro um livro que fosse capaz de conter tudo. Mas nós temos a Bíblia Sagrada. E aqui nesse livro, não sei se você já leu toda ela algumas vezes, eu leio todo dia um capítulo da Bíblia. Eu não sigo aquele negócio de ler a Bíblia em um ano, tá? Quem segue não tem problema. Eu não sigo porque eu não quero ficar correndo. É um capítulo por dia e pronto. Quando eu termino, eu inicio de novo. Então, assim, tudo o que está nesse livro aqui foi providência de Deus para nós. Você não precisa procurar mais. Na verdade, a gente não conhece ainda tudo que está aqui e quer procurar mais ainda, né? Tudo que está aqui é necessário, suficiente para ter uma vida que honre e glorifique a Deus. Você já conhece o que está aqui? Em que porcentagem você conhece o que está aqui? Então, o que nós temos, nós não precisamos ficar aí, nossa, o que mais que Jesus fez e que não foi escrito? Um dia a gente vai saber, talvez lá no céu. Não precisa se preocupar com isso. Jesus está dizendo: Rafael, o que te importa? Apenas siga-me com o que você já tem. Com o que você já tem já é suficiente para me seguir. Então pode ser que, como cristão, você já se perguntou como viver uma vida que glorifique a Deus e como chegar ao final da vida sabendo que você investiu seu tempo, bens, energia, esforços, intelecto no mais importante. Eu creio que você já pensou isso. Poxa, quero chegar ao final da minha vida e ter certeza que valeu a pena. Ter certeza que eu investi a minha inteligência, meus estudos, minhas forças, minhas energias, minha saúde em algo importante, em algo que valeu a pena. Quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e ser aquelas pessoas amarguradas que investiu a vida em coisas em areia, né? Que escapa facilmente entre os dedos, em algo que não tem importância nenhuma, a minha vida não teve nenhuma importância para ninguém. Se você é pai ou é mãe, isso já é algo tremendo. Eu ensino, né, os aconselhamentos pré-nupciais. Os pais, eles devem pregar o Evangelho aos seus filhos. Eu já estava falando isso, né? Os pais, eles devem pegar os seus filhos. E aí, quando que começa? Desde a gravidez, já na barriga da mãe, já começa ali. Eles pregam o Evangelho aos seus filhos. Eles são exemplo para os seus filhos. E eu tenho ouvido testemunhos de filhos que depois de casado, eles ainda têm o pai e a mãe como exemplo. Eles ainda olham com carinho pela vida do pai e da mãe deles. Foi um exemplo absoluto para eles. Isso é maravilhoso. Difícil nesse mundo, né? Difícil com essas ideologias que estão na escola, políticas aí, que estão tentando destruir as crianças, que estão triturar as crianças, marginalizar as crianças, demonizar as crianças, né? Mas é possível, porque Cristo é a única esperança, como nós vimos no nosso livro. Então imagina,
você chegar no final da sua vida e fazer assim, ufa, respirar e pensar assim: Cristo vai me levar, eu investi minha vida em coisas importantes. Talvez você já tenha se perguntado em como seguir a Cristo diante de tantos desafios, ou em meio a tantas dificuldades ou provações. Os versículos 19 e 22 respondem a essas perguntas. Se você olhar o final dos dois versículos, diz o que lá, no final dos dois versículos, na sua Bíblia? Apenas siga a Cristo. Então, assim, irmãos, a gente tem olhado, né, o que essas questões globalizadas aí das ideologias tentando destruir, né, as famílias, né, a Bíblia, o cristianismo e as crianças. Irmão, apenas siga a Cristo. Não adianta ficar se importando com essas coisas. Cristo está dizendo: o que te importa é isso? Eu que permito tudo isso. Eu que tenho permitido Satanás, né, dominar aí as nações. A Bíblia fala isso. O que te importa? Apenas me siga. Se você vive num país livre, onde não há perseguição ao cristianismo, apenas me siga. Se você vive num país totalmente herético, com religiões que não ensinam a Bíblia, apenas siga a Cristo. Se você vive num país cheio de ideologias, apenas siga a Cristo. O que te importa essas coisas? Apenas siga a Cristo. Me siga. Que o teu testemunho é luz no meio dessa geração depravada. O teu testemunho é luz no meio desse país tenebroso. E nós cantamos isso. Outra característica de uma igreja verdadeira: ela prega a Bíblia e só a Bíblia e mais nada além da Bíblia. Por isso que um pastor não é palestrante. Não existe o pastor vai palestrar, isso não existe também. O pastor é mensageiro ao anjo da igreja de Éfeso, anjo, mensageiro, lá em Apocalipse. O pastor, ele traz uma mensagem da Bíblia. O pastor, ele prepara um sermão. Vamos voltar aí a anos atrás. É sermão. Quando o pai dá um sermão no filho, é um sermão que o pastor prepara. Não é uma palestra, não é um coach. E o pastor, ele prega a Bíblia, a palavra de Deus. Nós lemos um texto e eu estou seguidamente apontando para aqueles textos. Ó, veja lá o versículo, veja aquele outro texto, veja aquele versículo. Não estou inventando moda aqui, né? Não estou dizendo, olha, que a psicologia, que não sei o que, e bababi, bababá, e assim, não. A Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Deus diz que é assim, assado, que funciona dessa forma, daquela outra forma. A conversa continua sendo entre Jesus e Pedro. Na pregação passada, essa era a conversa, e continua sendo entre Jesus e Pedro. E gira em torno de como seria o final da vida de Pedro e de João. Olha lá os versículos 18. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue. Então Jesus estava falando para Pedro: ó, Pedro, você vai morrer idoso já, tá? Não vai ser antes. O teu martírio será em idade avançada, não será em idade mais tenra. E Jesus diz: ó, quando você era jovem, você tinha força, boa saúde, você fazia as coisas sozinho, mas você vai chegar a uma idade que não vai ter mais força nem para se vestir, você vai ter que pedir ajuda das pessoas. E vocês perceberam que interessante que Jesus fala aqui, ó? Ele diz assim, ó, o versículo 19, João escreve: isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Você já pensou sobre isso? Você já pensou assim, quando eu morrer? A gente pensa, né? Quando eu morrer, isso, aquilo. Você já pensou assim, com que tipo de morte Deus vai fazer com que eu glorifique a Ele?
Quando eu chegar ao final da minha vida, como que eu glorificarei ao meu Deus na minha morte? Porque é isso que João está escrevendo a respeito de Pedro. Interessante, né? Então Jesus lembra a Pedro que quando ele era jovem ele tinha liberdade para fazer o que quisesse, ir sozinho para qualquer lugar. Mas um dia Pedro ficaria velho e não teria mais toda essa liberdade, ele dependeria dos outros. Creio que Jesus estava ensinando uma grande lição a Pedro aqui: humildade. Pedro deveria se preparar para ser totalmente dependente de Deus. Quando nós somos jovens, né? Viu? Coloquei todo mundo agora, quando nós somos jovens, né? Nós temos um pouco de orgulho, né? Porque a gente não precisa de ninguém para nos ajudar a comer, né? Para ajudar a se vestir. Não sei que tem algum problema sério de saúde, né? A gente fica lá todo orgulhoso, né? Não precisa de ajuda de ninguém, eu faço, eu lavo, eu, né, me visto, né? Infelizmente, alguns, quando chegam ainda na sua idade de idoso, continuam com esse orgulho, não deveria, né? Não, ninguém precisa me ajudar, eu faço, eu aconteço. E Jesus estava ensinando aqui uma lição de humildade para Pedro. Olha, Pedro, seja humilde agora, porque quando você chegar na sua idade lá avançada, você já chegue sendo humilde. Você não seja um idoso orgulhoso, mas humilde, dependente do Senhor, sabendo que precisa de Deus, não tendo vergonha de pedir ajuda para as pessoas ao seu redor. Também Cristo revela que Pedro morreria já idoso. E pode ser que a expressão "tu estenderás as mãos", tem a expressão ali no versículo, tá? Agora, aqui não há uma certeza absoluta, por isso que eu vou colocar duas opções aqui. Uma, pode ser que estender as mãos seria estender as mãos para pedir ajuda, e também poderia ser estender as mãos quando você vai para a cruz morrer, né? Estender as mãos aqui, como Cristo fez. Então, estenderás as mãos significa o tipo de morte de Pedro, porque a tradição revela que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado da mesma maneira de seu Senhor. Então pode ser, aqui, essa parte aqui, como não tem uma explicação objetiva, pode ser, significar até os dois. Pode ser que uma frase, Cristo quis dizer para Pedro que ele ia precisar de ajuda, ia estender a mão pedindo ajuda, e também ia estender a mão porque ele ia morrer crucificado, cabeça para baixo nesse caso. Lá em Roma, né? Pedro pediu, não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, não sou digno de ser crucificado igual ao meu Jesus. E Jesus termina com a frase "segue-me", que literalmente quer dizer "tu, pois, continue me seguindo". A frase no grego, lá, "segue-me", está no gerúndio, continue me seguindo, ou seja, não era só tu não está me seguindo e começa a me seguir, não é isso. Agora, se você não está seguindo Jesus, você deve começar. Mas no caso de Pedro, não. Pedro já estava seguindo Jesus e Jesus diz: continue me seguindo, continue fazendo o que você está fazendo, continue me seguindo, não se desvie, não pare, não volte atrás. E nós vimos ali nas cartas dos missionários apelo, né, para mais obreiros na obra. E precisa. Essa necessidade ainda não terminou no Brasil e fora do Brasil, ainda há necessidade. Se Deus tem chamado você, se Deus tem colocado em você desejo para ser um obreiro missionário, venha conversar comigo, para que possamos orar por isso e te encaminhar, te preparar para ser um missionário, uma missionária, em qualquer lugar que Deus queira, até aqui mesmo também, na região. Muito bem. Então, Cristo diz: tu, pois, continue me seguindo, não importa qual idade eu tenho, devo seguir a Cristo em humildade, não importa como será a minha morte, não importa sobre o meu futuro, devo seguir a Cristo. Devemos ser crentes que não se orgulham de suas capacidades, mas devemos reconhecer humildemente
e com gratidão os cuidados de Deus sobre as minhas necessidades e que as capacidades que eu tenho, eu devo reconhecer que é Deus quem providencia para a minha vida. Blanc escreveu o seguinte: a obediência à ordem de Jesus, siga-me, é a questão chave na vida de todo cristão. Assim como Jesus seguiu a vontade do Pai, seus discípulos devem seguir seu Senhor, quer o caminho leve a uma cruz ou alguma outra experiência difícil. É o que eu falei no início. A questão ali no início foi: não importa que país que você viva, não importa a comunidade, o ambiente que você viva, não importa o que estão ensinando, tenha liberdade ou tenha perseguição, não importa. O que importa é seguir a Jesus, em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer ambiente, seguir a Jesus. Então, algumas lições: não se orgulhe de sua juventude, ou até mesmo das suas condições da sua velhice. Apenas seja grato a Deus por ter cuidado de você em suas necessidades, e não se preocupe com o seu futuro. Confie no Senhor. Apenas siga. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não preciso trabalhar? Não, pelo contrário. Mas nem pense nisso, né? Ainda mais que eu venho de uma região que eles cultuam o trabalho, eles idolatram o trabalho. Jamais. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a trabalhar e trabalhar muito, trabalhar com exaustão. Beleza, então, pastor, vou trabalhar para glorificar a Deus. Deus não ensina para trabalhar para ficar rico, para glorificar a Deus. Trabalhar para redimir a criação dele. Lá em Gênesis explica isso. Trabalhar para que haja satisfação para a sua vida, trabalhar para que você abençoe a vida de outros. Paulo trabalhava, ele chegava à exaustão. Paulo, o apóstolo Paulo. O crente tem que ser alguém que trabalha muito, tem que ser um exemplo de trabalho. Só que eu vou confiar no Senhor. O que eu quero dizer com isso é: você vai trabalhar e vai pensar no seu futuro. Você vai trabalhar, vai juntar um dinheiro, vai guardar na poupança, ou sei lá, fazer algum investimento. Não é errado contra isso, mas tudo que você guardar, o investimento que você vai fazer tem que ter propósito. Guardar por guardar é pecado, é idolatria. Guardar porque você confia no dinheiro, você não confia em Deus. Então, eu vou guardar para um propósito, vou guardar por causa da faculdade dos filhos, eu vou guardar para construir uma casa própria, eu quero ter uma casa própria, né? Eu vou guardar para coisas boas, né? Infelizmente hoje a gente precisa guardar dinheiro para ter segurança em casa, né? Porque é tanta violência. Eu vou guardar para algum problema de saúde que porventura venha a ter, se eu comprar um remédio, fazer uma cirurgia, eu vou guardar sem problema nenhum. Mas eu confio no Senhor, porque Ele pode mandar uma chuva e levar tudo que eu guardei, e eu não tenho mais nada que eu preparei para guardar para o futuro. Eu preciso confiar no Senhor. Isso aconteceu com milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. É um exemplo claro e perto de nós, no nosso país, e que ainda está lá em voga, lá, a desgraça que aconteceu, ainda estão sofrendo com aquilo. E maravilha, né? Porque tem algumas igrejas que se despertaram. Eles poderiam estar em depressão, eles poderiam se suicidar, mas algumas igrejas, pastor Antônio lá em Santa Maria e outras igrejas estão se reunindo para: olha, nós precisamos ir avante, nós precisamos reunir recursos financeiros e pessoas, porque nós precisamos iniciar novas igrejas nessas cidades que foram devastadas. Como pode uma pessoa pensar assim? É só pela graça de Deus, é só uma pessoa que tem Deus, é só um filho de Deus que pode pensar com esperança desse jeito. Quem não tem Deus não tem esperança. Então, só uma igreja que tem esperança em Cristo que pode pensar, no meio de tanta desgraça, em iniciar novas igrejas. Por que iniciar novas igrejas? Para arrecadar mais dinheiro? Não, esse não é o nosso caso. Nós não somos desse tipo, dessa estirpe, né? Não, para pregar o Evangelho, para pessoas que não conhecem, para pessoas que estão morrendo sem Cristo e indo para o inferno, porque sem Cristo não há salvação. Mais igrejas para dar conforto para aquele povo religioso, aquele povo que segue religião, mas não tem Deus, que não tem salvação. Porque Cristo é a única esperança. Então, assim, apenas siga Cristo.
O que importa é seguir a Cristo e glorificar a Ele, até o dia de sua morte, e glorificar a Ele com a própria morte, não importando o tipo de morte. Pedro morreu crucificado, que era uma morte vergonhosa. Então não perca tempo, siga Cristo como convém, para que um dia você possa olhar para trás e perceber que valeu a pena. Siga Cristo agora, para que quando você chegar ao final de sua vida, você possa glorificar a Deus e ter sido um servo bom e fiel. Versículos 20 a 23. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a esse homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Agora Pedro indaga sobre o filho de João. Pedro parecia preocupado com a vida dos outros aqui, né? Isso era outra questão de que precisamos nos livrar. Não cuidar da vida dos outros. Alguém já cuida da vida do teu irmão, Jesus. E Jesus, ele não está dizendo que eu devo ficar cuidando da vida dos meus irmãos. Espiritualmente, sim, eu preciso uns aos outros. A Bíblia fala no Novo Testamento uns aos outros. Eu preciso servir uns aos outros, orar uns aos outros, exortar, admoestar uns aos outros. Isso sim, mas não o cuidar em termos de eu me apossar da vida da pessoa, em termos de eu constranger a vida da pessoa, que a pessoa dependa de mim. Não. Vocês lembram que como pastor, eu sempre tive a visão de ser um pastor que não faça as ovelhas dependerem de mim, mas eu tento levar as ovelhas a dependerem de Cristo, porque Ele comprou elas com o seu sangue, não depender do pastor. É claro que nós ajudamos, que nós temos um cuidado carinhoso e amoroso uns com os outros, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele cuidar de se intrometer na vida dos outros, de querer se intrometer onde não é chamado. É esse cuidar, e parece que é isso que Pedro está falando, porque Jesus diz: o que te importas? Não cuidar da vida dos outros, alguém, então já cuida, o Senhor Jesus. E Ele não precisa que você também faça isso, né? Na verdade, Ele deseja que você cuide mais da sua vida, que você se interesse mais em como está a sua vida de servo de Deus. Não se preocupe com a vida dos outros. O Senhor Deus já está se preocupando com a vida dos outros, com a vida dos meus irmãos. Se preocupe com a sua. Parece que é isso o que Jesus está falando. Pedro, é o seguinte: deixa que eu resolvo com João, tá? Eu vou trabalhar com João para que ele seja mais fiel. Você cuida da sua vida em seguir a mim. E o Espírito Santo faz isso, não faz? O Espírito Santo, ele trabalha na minha vida, ele trabalha na vida do Osman, ele trabalha na vida do Klaus, e assim por diante. O Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Muitas vezes eu não tenho o que fazer. Como pastor, né, tem muitas pessoas, né, ovelhas, que pensam que o pastor ele tem um poder intrínseco nele, que ele faz assim e a coisa acontece, né? Não existe isso. O pastor não tem poder nenhum, a não ser, né, o amor pelas suas ovelhas e a graça de Deus sobre a vida dele. Isso não existe na Bíblia. Então, muitas vezes é pedido: pastor, como resolver a situação daquela pessoa? Eu não sei. Eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como mudar, entrar no coração dela, na mente dela e mudar, não. Então, o que a gente tem que fazer? Orar e pedir para Deus que, através do seu Espírito Santo, Ele mude o coração daquele crente rebelde, ou daquele crente que está desviado. A única coisa que eu posso fazer é demonstrar, como a gente tem demonstrado, hoje de manhã nós demonstramos, amor pela pessoa. A pessoa sempre será bem-vinda. Você é sempre bem-vindo, nós chamamos, e eu vou deixar uma mensagem da palavra de Deus para você. Isso eu posso fazer. O resto não tem. Mas Cristo tem. Por isso que Ele diz: o que te importa, Rafael? Você não consegue mudar o mundo, você não consegue mudar o coração das pessoas. Eu posso. Então cuida da tua vida, porque da tua vida eu estou cuidando, e você consegue mudar os seus pensamentos, você consegue mudar as suas decisões. Você não consegue mudar as decisões de João, você não consegue mudar
os planos que eu tenho para João, os meus planos que eu tenho para João. Então cuida de ti. Eu já falei sobre ti, os planos que eu tenho para contigo. Você vai morrer velho e vai glorificar minha vida na sua morte. Então, siga-me. Versículo 22, Jesus deixa bem claro que Ele é soberano sobre a vida dos filhos de Deus e também na vida dos outros, tá? Que é Ele quem decide sobre cada um e o fim de cada um. Então pode ser que a preocupação de Pedro por João fosse até legítima. Pode ser que Pedro realmente estivesse preocupado por seu amigo, né? Eles tinham uma intimidade, eles eram bons amigos. Mas Jesus responde que a preocupação principal de Pedro não deveria ser com os outros, mas ele deveria se preocupar mesmo era com sua devoção a Deus. Então Jesus diz assim: Pedro, é o seguinte, se preocupe em você ser fiel a Deus, que com João eu estou tratando com ele. Você já pensou se cada um de nós se preocupar em eu ser fiel a Deus? Pronto. Eu teria muito trabalho pela frente. Faltaria tempo para eu arrumar minha vida. Agora o versículo 23 é interessante, porque é um problema de comunicação aí. Jesus disse que se ele quisesse que João ficasse vivo até a volta dele, isso não importaria a ninguém, mas Jesus não afirmou que isso iria acontecer, como o povo em geral estava espalhando. Interessante, né? Até mesmo Jesus, sendo Deus perfeito, em sua comunicação ele foi interpretado de forma inequívoca. Porque ele disse: se eu quiser que João fique vivo até eu voltar, que te importas? E o povo saiu dizendo: Jesus falou que João vai ficar vivo até ele voltar. Não foi isso que Jesus falou. Então imagine, a grande verdade é que até hoje as pessoas interpretam as palavras de Jesus de várias formas. Muitos pensam que a salvação é ganha pelas boas obras, o que é um erro. A Bíblia ensina que a salvação é ganha somente por crer em Jesus Cristo, crer na sua obra redentora, crer no que Ele fez por nós, não há outra forma. Mas as pessoas continuam insistindo que pode ser de outro jeito, e um dia ficarão decepcionadas, frustradas por Deus não aceitá-las no céu. Deus, mas eu pensei que era assim. Sinto muito, né? Quem mandou tu pensar do jeito que você queria? Você tinha que pensar do jeito que eu expliquei. O povo está dizendo: não, João vai viver até Cristo voltar. Jesus está dizendo: eu não disse isso. Eu não ensinei isso. Eu ensinei que se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, eu faço. Mas eu não ensinei que ele vai ficar. As pessoas fazem isso ainda hoje em dia com as palavras de Cristo. E serão decepcionadas, ficarão frustradas no final. São pessoas que ficam até bravas muitas vezes quando são corrigidas. Elas pensam que é da forma que elas pensam, e por isso elas pensam que têm o direito de entrar no céu da sua forma. E por que as pessoas pensam que é da forma delas? Porque os seres humanos têm uma justiça própria, uma justiça pessoal, a qual é imperfeita, e Deus só aceita a sua justiça, a qual é perfeita. Por isso eu preciso crer nas palavras de Jesus, no que Jesus ensinou e disse, não no que eu interpreto, no que eu penso. Milhares de pessoas pensam errado a respeito de muitas coisas de Deus, porque interpretam de forma errada as palavras da Bíblia. Ou simplesmente porque não estudam a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. E a Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo. Elas não leem a Bíblia. Ou porque elas ouvem qualquer um ensinar sobre a Bíblia de forma desonesta. E nós temos de monte. Tá assim de igreja e pastor que não presta, que fala em ensino heresia, que só quer dinheiro, ou que só quer te enganar para servir a ele, ou igrejas que só querem isso. Tá assim. Ou igreja de emoção. Eu não estou falando que a emoção é errada, a emoção é boa, tá? Ela pode ser usada na nossa igreja. A gente toma mais cuidado com isso, a gente acaba ficando com o pé atrás, né, nas emoções, mas a gente deveria usar de forma correta, de forma que glorifique a Deus. Mas há igrejas que só são emotivas, e tem pessoas que só procuram uma igreja para o seu final de semana ficar melhor, mais emotivo. Eu passei a semana inteira assim, assado, agora vou procurar aquela igreja que eu vou lá balançar o esqueleto, vou, sei lá, né, dançar um rock e assim. Não vai à igreja, vai num show de rock então, né? Para que igreja? Para que misturar o santo com o profano? Para que misturar Deus com o Satanás?
Para que querer misturar a Bíblia com a heresia? Deus é sério, a salvação é séria, e a humanidade está brincando com as suas vidas e passarão a eternidade inteira no inferno se elas não aceitarem a interpretação que Jesus dá da sua palavra, se elas continuarem procurando esse tipo de igreja, se elas continuarem procurando os seus egoísmos. Eu desejo uma igreja que supra as minhas necessidades. Errado. Você deve a Cristo, você deve a Deus, você deve a salvação. Ele derramou seu sangue por você. Você não tem que ser suprido nada além da salvação. Nem a salvação eu mereço, nem a salvação você não merece nada. Você não é merecedor de nada. Você é um pecador. Você ofendeu a um Deus eterno. Você ofendeu eternamente a esse Deus. Você tem as suas mãos sujas. Você magoou esse Deus. Você quebrou as regras desse Deus. Você não tem que procurar uma igreja porque você quer ser suprido de alguma coisa, porque você não merece nada. Você precisa procurar uma igreja porque você quer servir, você quer doar, você quer se entregar a Cristo, porque você deve a sua vida, os seus bens, a sua inteligência, a sua saúde, a sua energia a um Deus que teve misericórdia de você e que derrama da sua graça, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo. Ele é misericordioso com a minha vida. Ele derrama da sua graça sobre a minha vida todos os dias. Eu não mereço. Se você não reconhecer isso, você não tem como entrar no céu. Se você não reconhecer isso, você não tem como obter a salvação. O que vai precisar você descer do seu pedestal. Então, milhares de pessoas que estão errando a respeito de muitas coisas de Deus, porque interpretam de forma errada a Bíblia, ou porque não estudam a Bíblia, ou porque estão ouvindo pastores que não vêm da parte de Deus. Eles vêm da parte de Satanás. Então alguém precisa crer em Jesus, porque Ele é a verdade. E para saber isso eu preciso conhecê-lo, conhecer essa verdade. C.S. Lewis escreveu o seguinte: creio no cristianismo como creio no sol, que o sol nasceu. Não apenas porque posso vê-lo, mas porque por meio dele vejo todas as outras coisas. Interessante o que ele escreveu. Através do verdadeiro cristianismo, através da palavra de Deus, eu consigo ver tudo o resto. Eu consigo entender o resto, ter esperança no resto. Então, não é porque eu não vejo Cristo, eu não vejo Deus, né? Eu creio na palavra dele, porque através da palavra dele eu consigo ver tudo o resto, consigo entender o resto. Então, assim, se você está esperando um milagre acontecer aí na sua vida, milagres acontecem, sim. Deus faz milagres, tá? Não é que eu não creio nisso, eu creio. Mas uma pessoa pode receber o milagre e não ter a salvação ainda, não receber o milagre da salvação, né? Isso nos remete aos versos 24 e 25. Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. O apóstolo João, que escreveu esse evangelho, o evangelho de João, diz que o que ele escreveu é a verdade. Ele fala isso: o que eu escrevi é verdade. E conforme a explicação de Luz, por crer nas palavras de Jesus, conhecendo a Bíblia, tudo o resto na vida pode fazer sentido. Até mesmo aquelas coisas que eu não entendo. O versículo 25 diz, ainda mostra que Jesus ele realizou muitas outras obras, mas temos escrito somente o que o Espírito Santo achou necessário para vivermos a vida cristã. 2 Pedro 3 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que o versículo está falando. Pelo seu divino poder, o divino poder de Cristo, tem sido doado para nós, para mim e para você, tem sido doado tudo o que conduz à vida e à piedade. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa ir de atrás de nenhum modismo, de nenhuma novidade, nem da religião, nem da ciência. O que está escrito aqui é suficiente para você ter a salvação e você ter uma vida que glorifique a Deus,
que seja fiel a Deus, que está escrito aqui. Então esse verso nos mostra que tudo o que temos, conhecimento pelo que o Senhor nos revelou, é suficiente para termos uma vida de piedade. E é isso que importa. Não importa o que Deus tem preparado para os outros, não importa os planos do Senhor para outras pessoas, o que importa é que Ele tem providenciado revelação suficiente para que eu apenas o siga. E esta revelação que Deus tem nos providenciado é suficiente para fazer com que a vida tenha sentido, conforme as palavras de luz. Precisamos apenas seguir a Cristo pela fé. E como que é essa fé? Quero entrar um pouquinho nisso, para terminar. Fé é uma virtude? Não, fé não é virtude. Fé não é uma virtude em que as pessoas exercitam sendo devotos, sinceros e fazendo boas obras? Não, não é. Isso não é fé. Ser devoto não é fé, ser sincero não é fé, fazer boas obras não é fé. Ouça o que escreveu Carson a respeito de fé. Se acreditarmos em algo que não é verdadeiro, somos os mais dignos de compaixão entre os homens, conforme 1 Coríntios 15:19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, Paulo não pensa que a fé seja uma virtude, porque aqueles que exercitam fé sejam sinceros ou devotos. Não. Paulo afirma que se um objeto que seja verdadeiro, que sem um objeto que seja verdadeiro, a fé é lastimável. Ou seja, eu posso ser devoto, eu posso ser sincero, eu posso fazer boas obras para um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então viram que fé não é devoção? Fé não é ser sincero e honesto? Fé não é fazer boas obras? Porque eu posso fazer tudo isso que eu falei para um Deus que não é o Deus da Bíblia. Eu posso fazer isso para uma pessoa, eu posso fazer isso para uma igreja, uma religião. Então, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios 15:19, fé é você crer num objeto ou em alguém, que é verdadeiro. Isso é fé. Eu estou crendo na verdade, eu creio na verdade. Isso é ter fé. Eu confio na verdade. E pela palavra de Deus, crer na verdade é crer em Deus, é ter fé em Deus, em tudo que Ele é e na Sua palavra, sem mudança nenhuma, no que está aqui, sem tirar o que está aqui e sem colocar mais, e sem interpretar de forma diferente. Outra história para o boi dormir, Não, cada um interpreta a Deus do seu jeito. Não, peraí, que negócio é esse? Cada um interpreta do seu jeito. Vai procurar sua turma, meu. Não é assim que funciona. A Bíblia é para ser interpretada de um jeito só. Não cada um do seu jeito. Está achando que é brincadeira, que é circo? Não. É só uma maneira que a Bíblia se interpreta. É só uma. É só um jeito. Não existem vários. Eu estou chamando Deus de que Ele não é inteligente? Estou dizendo que Deus é falta de inteligente, que Ele é burro? Não. Deus é inteligentíssimo. A Bíblia deve ser interpretada de uma forma só, conforme ela foi escrita. Não tem outras formas. É uma forma só que se interpreta a Bíblia. Essa história de cada um interpreta a Bíblia do seu jeito é porque cada um é egoísta e quer interpretar conforme o seu egoísmo. E o egoísmo levará as pessoas ao inferno. Então, fé, ou seja, a nossa confiança, está no alvo. E este alvo deve ser verdadeiro. No nosso caso, este alvo é Deus, porque Deus é a verdade. Então, fé não é uma virtude de ser honesto, devoto ou quaisquer outras coisas. Fé é crer, confiar na verdade, que é Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, mas nem conhecem. Não sabem nada sobre a Bíblia, não conhecem a verdade. Creem em várias coisas, creem em coisas até contraditórias da Bíblia. Ouvem vários profetas e líderes religiosos, cada qual falando suas próprias doutrinas. E essas pessoas acreditam num monte de coisas, menos na verdade. Mas elas pensam que têm fé, porque elas pensam que eu tenho fé porque eu sou honesta, porque eu vou na igreja, porque eu sou devota, porque eu faço boas obras, entre as outras coisas. Isso não é fé. Porque eu posso ser devoto, ser honesto, sincero e fazer boas obras para algo falso, para um Deus falso, para uma igreja falsa. Isso não é fé. Não é fé verdadeira, não é fé requerida por Deus.
Deus requer uma fé, uma crença, uma confiança nele. Ouça mais uma vez as palavras de Carson. Se o consumismo não nos faz tropeçar, o oposto talvez faça. Afinal, estranhamente, até aquela forma sedutora de superioridade que imita a humildade, como quando nos vemos nos jactando de nossa abnegação e de nosso ascetismo, que é a abstenção de prazeres carnais e do conforto material, de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual, a doutrina intelectual ou religiosa, que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus e a virtude e a verdade. Fecha parênteses. Sucumbe com facilidade à cobiça de poder. Ou seja, o que ele está falando aqui é assim, ó, se o consumismo da nossa época não me fizer tropeçar, o oposto talvez eu faça. O que é o oposto que ele está falando? Ele está dizendo assim: talvez então eu não sou um consumista, então eu vou ser uma seta. Uma seta é uma pessoa que ela se abstém dos prazeres carnais, do conforto material, uma pessoa que busca alcançar a perfeição moral e espiritual. É uma doutrina intelectual religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus, virtude e verdade. Então, eu vou ser uma seta, e daí então eu vou alcançar a Deus assim. Eu vou ser uma pessoa religiosa, vou ser uma pessoa que devota, vou ser uma pessoa que cumpre certos ritos, e daí então eu vou ser de Deus. Negativo, não vai ser de Deus. Ele está dizendo assim, não vou ser consumista, eu vou ser o asceta, e daí vou ser de Deus. Não vai ser nada. Só é de Deus quem crê em Cristo. Só é de Deus quem crê que o sangue dele derramado na cruz foi suficiente para te salvar. Só é recebido nos céus e nos braços do Senhor aquele que crê na sua palavra e mais nada além da palavra. Não em ritos, não em religiões, não em devoções, não em boas obras. Agora, depois que eu coloco a minha fé no Deus verdadeiro, que eu creio na palavra, aí sim eu devo ser um devoto, aí sim eu devo fazer boas obras, aí sim eu devo vir à igreja, aí sim eu devo ler a palavra de Deus todos os dias. Depois que eu crer no verdadeiro Deus, porque daí eu vou conseguir fazer todas essas coisas de forma honesta e verdadeira, e que Deus vai aceitar. Mas se eu faço todas essas coisas sem colocar fé em Cristo, eu sou apenas um religioso. Eu sou apenas alguém que está indo caminhando em direção para o inferno. Eu vou entrar no inferno sendo um devoto, sendo um religioso. É sério isso, mas é verdade. Então siga a Cristo com essa fé, com a fé verdadeira. Glorifique a Ele com a tua vida, e chegando ao final de tua vida, se importes mais com como você deve ser fiel a Cristo do que com as coisas e pessoas ao seu redor. Deus cuida das outras coisas e das outras pessoas, e Deus cuida de você também. Apenas se importe em seguir a Cristo, Ele vai cuidar do resto. Amém?